Eu saúdo a todos os amados irmãos na paz de Cristo Jesus. Amém? Irmãos, a minha Bíblia ela está aberta na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 15, no versículo de número 19, que está escrito assim: Se nós esperarmos em Cristo somente nesta vida, nós somos os mais infelizes entre todos os homens. Amém? Eu postei recentemente neste canal um vídeo, onde o missionário Davi Miranda fala sobre a sua partida com o Senhor, que Deus iria recolhê-lo. Pois o missionário, meus amados irmãos, ele recebeu uma revelação de Deus, de que estava próximo o dia dele subir com Jesus, de partir deste mundo. E eu vou deixar o link deste vídeo aqui na descrição e nos comentários. E o que eu quero dizer para os meus irmãos é que nós, amados irmãos, nós estamos no caminho certo. Amém? A doutrina que nós aprendemos é a doutrina bíblica, é a doutrina verdadeira, é a doutrina que vai nos levar para a salvação eterna. Então, os irmãos, tomem cuidado com várias doutrinas que estão sendo pregadas por aí, amado. Doutrinas tipo aquela dos adeptos de Kenzo Atsushi, doutrinas que parecem com a doutrina verdadeira, mas que não é a doutrina verdadeira e não são doutrinas verdadeiras de Cristo, porque só existe uma doutrina verdadeira de Jesus. Amém? Então os irmãos não se deixem levar por esses ventos de doutrina. Não se deixem levar, meus amados irmãos, porque eu vou mostrar para meus irmãos o que é uma igreja revelada por Deus e o que é a verdadeira doutrina do Senhor Jesus. Os irmãos vão ouvir da boca do missionário, o próprio missionário dizendo que ele seria recolhido ao paraíso, não mais no arrebatamento, mas na morte, Porque ele ensinava, ele pregava que ele seria arrebatado, antes de provar a morte. Mas Deus revelou para o seu servo que não, que ele iria sim provar a morte, E o missionário diz que já iria partir com Jesus. Então, a morte do missionário Davi Miranda foi uma morte revelada pelo Espírito Santo, assim como a igreja Deus e Amor é uma igreja revelada. Amém? Então eu aconselho meus irmãos, quando vocês forem, aleluia, em busca de alguma igreja, forem congregar em alguma igreja, procurem saber se aquela igreja é uma igreja de doutrina, se aquela igreja é uma igreja revelada por Deus. Porque é muito perigoso, amado, nós estarmos numa igreja a qual Deus não revelou aquela igreja. Porque se você está numa igreja onde o Senhor não revelou, você corre um grande risco, um sério risco de estar sendo enganada por espíritos enganadores. Então, o que eu vou dizer aqui para os meus irmãos é sério, o que eu vou mostrar aqui para os meus irmãos é muito sério. A igreja de doutrina, amado, a igreja que Deus revelou, a igreja que Deus está presente, ela é uma igreja de poder, amado. Ela é uma igreja de sinais, de maravilhas nesses últimos dias. Amém? Então, a igreja que Deus revelou, ela é uma igreja de poder. E Deus mostra seu poder através de sinais, de prodígios e maravilhas. O Deus que revelou para o missionário que ele iria partir, não no arrebatamento, mas na morte, é o mesmo Deus que revelava e que ainda revela no ministério Deus é Amor aquelas pessoas que ele irá recolher. Vocês vão ouvir da boca do missionário e da boca também da nossa irmã obreira Raquel Barbosa as revelações tremendas de Deus sobre recolher os seus servos para o céu, para o paraíso. A minha sogra faleceu e antes dela falecer, amado, ela recebeu uma revelação de que Jesus iria levá-la
E ela estava boazinha, ela não estava doente. E depois dessa revelação, não demorou muito tempo, ela adoeceu e faleceu. Sabe por quê, amado? Porque o Deus que nós servimos nesse ministério, nos ministérios de doutrina, não só no ministério Deus é Amor, mas nos ministérios que pregam doutrina, é o Deus da Bíblia. E o Deus da Bíblia, ele é tremendo. Ele é maravilhoso. Amém? Ele é o mesmo Deus que revelou para Moisés que iria recolher Arão lá no monte, como está escrito lá em Números capítulo 20, no versículo 26, Moisés dizendo que Arão ia morrer ali porque Deus havia revelado para Moisés que Arão seria recolhido ao seu povo ali. Ouçam, meu irmão, da boca do próprio missionário Davi Miranda, o missionário dizendo que ele iria partir logo com Jesus, ou seja, a morte dele foi revelada, né, pelo Espírito Santo. Qual seja a igreja que for, eu vou partir logo como Jesus. Deve que zelar da doutrina que temos pregado, irmãos, a palavra, para a igreja não cair. Olha, qual seja a igreja que for, eu vou partir logo como Jesus. Deve que zelar da doutrina que temos pregado, irmãos, a palavra, para a igreja não cair. Os irmãos acabaram de ouvir o missionário Davi Miranda profetizando que iria partir logo com Jesus, ou seja, profetizando a sua própria morte. Agora os irmãos vão ouvir a nossa irmã em Cristo, obreira Raquel Barbosa, contando as revelações tremendas que Deus deu para ela sobre recolher os seus servos ao paraíso. Vamos ouvir. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Queria contar um pouquinho também que acerca de algo que Deus, ele... Quando eu voltei do meu arrebatamento, eu chorava muito, porque eu chorei muito, porque eu não acreditei que eu tinha voltado. Eu falei, Senhor, não acredito, Senhor, porque eu estava no céu já. Então eu chorei muito. Eu falei, Senhor, não acredito, não acredito. E eu falo para os irmãos que ainda que eu tivesse 20 filhos, eu ia falar, Senhor, prepara uma mãe para eles, porque eu não volto. Eu falo para os irmãos que o céu, ele é tão maravilhoso, que ainda que eu tivesse 20 filhos, tudo pequenininho, eu não ia querer voltar de jeito nenhum, não ia. Não ia, porque o céu, ele é lindo. O céu é uma alegria assim tão grande dentro do seu peito, uma alegria assim tão grande, tão grande que não se compara a nada nessa terra. A alegria que é você estar no céu, amém? Antigamente eu via os velórios, eu ficava triste quando alguém morria, né? Não vou dizer que a morte em si ela não é uma tristeza para quem perdeu ente querido. Mas às vezes as pessoas me chamam para velório, eu vou no velório assim, pessoas evangélicas, pessoas crentes. Eu vou no velório feliz. Sabe por quê? Porque eu olho para a pessoa assim, eu falo assim, nossa, você foi primeiro que eu. Né? Você já tá no céu descansando, hein? A pessoa, muitos estão chorando dentro do velório, não que eu vou rir dentro do velório, não vou rir dentro do velório, mas a morte, aquele que morre no Senhor, ele está em alegria. Então, Deus me fez olhar esse modo de um olhar diferente, amém? A morte de um olhar diferente, amém? E por isso, diversas vezes, Deus ele já me deu revelações de pessoas que Deus ia levar. Diversas vezes. Teve uma vez que eu peguei minha mãe e falei, mãe, vamos lá. Não, minha mãe que me chamou, ela falou assim, vamos visitar a tal mulher, né? Uma senhorinha da igreja. Não muito de idade, ela tinha 60 e pouco, e ela tinha uma dor na barriga, que os médicos não conseguiam descobrir o que era. E aí eu fui com a minha mãe visitar ela, tava os filhos dela, ela, né? Todo mundo gosta de receber oração, aí se juntou todo mundo. E aí eu fui orar. Quando eu fui orar, o senhor falou assim, eu abri também a palavra, aí o senhor falou, essa é a coluna da casa, e eu vou levar para a glória. E aí eu nem orei por ela. Eu falei assim, olha, eu não vou orar por ela, Deus vai levar ela. Se vocês quiserem, eu oro por vocês, se vocês não quiserem, eu vou embora. Porque eu não vou orar por ela, Deus vai levar ela. Eu não vou pedir para ela viver, porque Deus falou que vai levar ela. E aí todo mundo começou a chorar, né? Eu fiquei perto da porta, falei, vai aqui, né?
Vai que ficam bravos aí, né? Aí todo mundo chorando, né? Todo mundo chorando. E aí eu peguei, orei por todo mundo e fui embora. Não orei por ela. Isso foi numa terça. Quando foi na quarta, ela morreu. Na quinta-feira de manhã, às 8 horas da manhã, ela foi enterrada. Então, assim, que acontece? É, tem pessoas que Deus, eu aprendi muito com Deus isso, amém? Nesse tempo de Covid, eu tive Covid, meu esposo também teve, amém? Agora em janeiro, minha sogra teve, meu sogro teve, meus cunhados, né? E 3 cunhados, tudo teve Covid. E eu aprendi algo com Deus, amém? Que nós só vamos morrer quando Deus quiser. Ele só vai nos levar quando ele quiser. Quando chegar a nossa hora, chegar o nosso momento, ele vai nos levar. Enquanto isso, né? Enquanto isso, eu aprendi com Deus. Muitas pessoas falam assim, irmã, eu tô com medo de morrer. Irmã, a irmã só vai morrer quando Deus quiser te levar. Enquanto isso, a irmã vai viver. Tem uma Deus Amor ali em Suzano, né? Que eu fui pregar, eu pregava de quinta-feira. E ali eu pregando naquela igreja, eu falei assim, ó, hoje é quinta. Deus ele vai levar uma irmã, ainda nessa semana. Isso era quinta? Deus vai levar uma irmã ainda nessa semana. E os irmãos me ligam para avisar, porque até eu vou no velório. Falei para os irmãos na igreja, os irmãos ficou meio assim, né? Quando foi no sábado, 2 horas da manhã, de sexta para sábado, sabe? 2 horas da manhã. Aí a irmã morreu, teve velório, ninguém me avisou, ninguém. Não fui no velório, que eu falei, ninguém me ligou, né? Não foi. Não sabia nem onde que era, não tinha telefone de ninguém. Mas sabia que tinha morrido, né? Porque Deus, quando fala, Deus leva, né? E aí fui na outra quinta pregar, os irmãos falaram assim, ô irmã, a irmã falou que Deus ia levar e Deus levou. Eu falei, os irmãos não me ligou, né? Eles falaram, não, não ligamos não, esquecemos, foi muito triste, não sei o que lá. Eu falei, não, amém. Quando eu subi no altar, você falou assim, fala pra igreja que eu vou levar outra irmã. Eu falei, ó, igreja, Deus vai levar outra irmã e os irmãos que tem meu número, pode me ligar que eu vou no velório. Falei pros irmãos. Os irmãos falou, meu Deus. Aí os irmãos ficou até com medo, tudo. E foi do jeitinho que Deus revelou mesmo, né? Quando foi, né, isso foi na quinta. Na sexta a irmã já morreu. Na sexta a irmã morreu. E aí foi pro hospital. No domingo de manhã estava sendo, foi liberado o corpo. No domingo de manhã estava sendo velório. E aí eu fui no velório que os irmãos me chamaram, né? Pra mim estar indo no velório lá. Então, quando chega o tempo de Deus nos recolher, Deus ele recolhe, amém? É só quando chega o tempo, né? Eu já fui no hospital, eu fui dentro de um hospital fazer visita. O homem lá que tava com um monte de coisa ali dentro do hospital, Deus falou assim, ó, fala pra ele que ele vai viver. Falei, meu Deus, amém. Eu tava com balão de oxigênio, um monte de coisa. Falei, ó, você vai viver, tá? Deus não vai te levar, não. Porque não chegou a sua hora, bem? Então, assim, só acontece, nós que somos servos do Senhor só leva quando chega o tempo de Deus levar. Enquanto não é o tempo de Deus, Deus ele não vai levar. Eu aprendi muito isso com Deus, amém? Muito mesmo isso com Deus, amém? Então, falo para os irmãos, amém? Medita na palavra do Senhor, amém? Busca a Deus, amém? Porque nós estamos num tempo que é tempo de nós buscarmos, amém? E ainda que as pessoas da sua igreja, da onde que você congrega, mude, o Senhor ele nunca mudou. Ele é o mesmo, amém? Se naquela época, há 2000 anos atrás, Jesus pregava doutrina e as pessoas começaram a ir embora, uma a uma, começou a ir embora. Da doutrina que Jesus pregava, os seus discípulos, né, Pedro, né, o Senhor Jesus olhou para Pedro e falou assim, ó, quer ir, vai, pode ir. Se vocês quiserem ir, vai. Por quê? Porque todo mundo estava indo embora. Jesus pregando a doutrina, Pedro falou assim, Senhor, para onde irei eu, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Aí Jesus falou assim, Pedro, sobre esta pedra firmaria minha casa. O Senhor começou a falar com Pedro, amém? Então, falo para os irmãos, amém? Que Deus, ele tem grande agir no meio do povo dele, amém? A pessoa, ela pode muitas das vezes, ela tá viva no mundo.
Ela está lá no mundo, né, no pecado. Mas se ela morrer naquele pecado que ela está, sinceramente, a morte é um inferno. Amém? Depois da morte é o juízo. Enquanto estamos vivos, ainda há esperança. Amém? E eu queria fazer uma oração com os irmãos, amém? Para que Deus ele perdoe os nossos pecados. Porque nós não somos perfeitos. Ninguém é perfeito, ninguém. Se tem algum pastor me ouvindo, se tem diácono me ouvindo, se tem obreiros me ouvindo, nós não somos perfeitos, não somos. Nem todos nós somos pecadores. Eu queria fazer uma oração com os irmãos para que Deus lhe perdoe nossos pecados. Amém? Para que Deus lhe perdoe nossos pecados. Amém? Fala assim comigo, Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Senhor, se o meu nome não está no livro da vida, escreve, Senhor, e sela com teu sangue. Me dá força para que eu venha perseverar até o fim na tua doutrina, na tua presença, e salva a minha família, em nome de Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Amém? Fiquem na paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe